Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. É mais um programa da grade da TV Canção Nova que quer levar a você mais orientações com relação à nossa fé católica, respondendo as perguntas de maneira assim bastante objetiva, bastante rápida. Você pode mandar sua pergunta pelo telefone 1231 86 2600. Pode usar também, se quiser, o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos @cancionova.com, e tem também o facebook.com/pergunte e responderemos CN no final, ok? Mande a pergunta de maneira assim bem objetiva para a gente também poder dar uma resposta objetiva. Porque não é um programa de ficar trocando ideias, não, é um programa de responder, porque são muitas perguntas que chegam, então temos que responder rápido, ok? Vamos pedir à Virgem Maria que nos acompanhe nessa tarde com a sua intercessão materna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Depois, no segundo bloco, eu quero dizer o nome das cidades de vocês, ok? Temos a alegria de ter aqui um sacerdote hoje conosco, Padre Ramon, que é da Diocese de São Carlos, também um irmão redentorista de Aparecida. É uma alegria. Vamos ter uma bênção de Deus no final do programa, que temos aqui um padre, ok? Muito bem, eu quero começar o programa mostrando esse livrinho, né, que nos ajuda a rezar o terço. Como rezar o terço mariano, do Sandro Arquejado. O Sandro é um consagrado da Canção Nova, muito aplicado nas coisas de Deus. Foi inclusive meu aluno lá, quando eu era discípulo, né, lá em Lavrinhas e Queluz, e hoje é consagrado da Canção Nova. Explica direitinho como rezar o terço, como meditar, né, os rosários, as dezenas, etc. O terço deve ser rezado com meditação. Por quê? Porque é a vida de Cristo. O terço não é centrado na Virgem Maria, é centrado em Jesus. É cristocêntrico. É meditação da vida de Cristo. Por isso que o Papa João Paulo II colocou mais um terço, né, da vida pública de Jesus, que não tinha no rosário. Então, o santo ajuda a gente a fazer aí essa meditação. Muito bem. Você está vendo eu com a camiseta aqui, que é da Canção Nova, né? Josué 1.9. O que será que Josué... Você vai ver na Bíblia aí. Ele fala, Deus está conosco. Não tenha medo. Vai em frente, né? Por isso tem um leão aqui na minha barriga. a força do leão. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. A primeira delas é uma pessoa que pede para não ser identificada. Uma pessoa de Brasília. Se você não quiser que diga seu nome, anote isso na sua correspondência. Ela pergunta assim, diz que é sócia pelo débito automático, muito obrigado, a Canção Nova depende muito da contribuição. Sou separada de corpos há 5 anos e meu marido agora quer o divórcio e eu não darei. Ele vai entrar com o processo litigioso. Gostaria de saber que, tendo conhecimento das promessas do sacramento do matrimônio, terei como evitar esse divórcio, apesar de não ter condições de reconciliação matrimonial, pois o mesmo já se encontra em relacionamento com outra pessoa há 10 anos. Bom, o que a igreja diz? O Código de Direito Canônico diz que, evidentemente, a igreja deve fazer de tudo para evitar uma separação. E a igreja sempre espera a possibilidade de uma reconciliação. Mas o Código diz, nos casos em que não há mais possibilidade, a igreja tolera, não é que estimula nem aceita, a igreja tolera o divórcio civil para que a parte mais fraca tenha uma proteção na justiça. Por exemplo,
poder receber a ajuda mensal, né, do marido, a mulher, não sei, conforme o caso. Então, num caso em que a dissolução é realmente real, inevitável, uma reconciliação, então, às vezes, é preferível aceitar. Agora, no caso litigioso, que a pessoa que está dizendo, se o outro lado entrar com um processo litigioso, ele pode obter o divórcio judicialmente. E aí, às vezes, pode ser até prejudicial para ela, em termos de garantias de manutenção na vida financeira. Então, conforme a situação, vale a pena. Está dizendo aqui que o marido já está há 10 anos morando com outra pessoa. É um caso realmente complicado, né? Pode ter uma orientação boa, talvez, aí, com um sacerdócio e tal, mas o que eu diria é o seguinte: você não estaria pecando diante da igreja, tá? Porque aí não é você que tomou todas essas iniciativas, aí é o outro lado. Paciência, aí certas coisas nós não temos culpa, né? Numa situação dessa. Muito bem. Se eu falar alguma coisa errada, padre, corre aqui na frente. Não, eu gosto muito disso, sabe? Eu tenho muito medo de ensinar coisa errada para os outros. Por isso que eu ando aqui com o catecismo, com a Bíblia, com o Código de Direito Canônico. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém, mas a igreja tem muito. Então eu quero ser apenas um porta-voz da igreja e nada mais. Sônia Santos, via Facebook: o que está acontecendo em Jerusalém? Gostaria de entender. Ô Sônia, Jerusalém é um negócio complicado. Jerusalém é o berço de 3 religiões. É o berço da nossa fé católica, porque o Cristo morreu e ressuscitou em Jerusalém. É a grande Sião, né? É a imagem da igreja que São João viu lá no Apocalipse descendo do céu gloriosa. É berço do islamismo, porque para os judeus, Jerusalém é a capital deles. Até que agora, aliás, a capital de Israel, de acordo com a ONU, é Tel Aviv, mas para os judeus é Jerusalém. E o presidente americano agora, Trump, ele aceitou colocar a embaixada americana em Jerusalém, o que criou uma crise danada, porque os palestinos não aceitam isso. Então, Jerusalém pertence, é berço de 3 religiões, também para o islamismo, porque de acordo com os islâmicos, os muçulmanos, foi dali que Maomé subiu para o céu, um cavalo e tal, né? Lá na mesquita que tem lá em Jerusalém. Ou seja, todas as religiões querem Jerusalém. A proposta da igreja qual que é? É que Jerusalém seja uma cidade neutra, onde as 3 religiões possam usar. Só que os judeus não abrem mão disso. Não. Deus deu para nós desde Abraão, então é nosso, ponto final. Quer dizer, é uma situação muito conflituosa, que só pode ser resolvida na negociação, no diálogo e no amor. Não tem saída jurídica. Por quê? Porque todos acham que têm direito, de acordo com a lei. É o mesmo caso da briga dos judeus com os palestinos. Veja o que acontece. Os judeus dizem assim: não, a Terra Santa é nossa. Está aqui, ó, escrito na Escritura Sagrada. Não é como a escritura de um cartório, é uma escritura sagrada. Deus deu para Abraão a terra onde corre leite e mel. É nossa Jerusalém. Aí os palestinos dizem assim: é verdade, só que tem uma coisa, vocês foram expulsos daqui. No ano 70 a.C., o Império Romano veio aqui e baniu vocês. 70 depois de Cristo, o Império Romano voltou, baniu vocês daqui. Os persas estiveram aqui, os egípcios estiveram aqui, os babilônios estiveram aqui, os assírios estiveram aqui, levaram vocês embora, isso aqui ficou vazio, nós ocupamos isso aqui. Agora nós temos uso do capião. E eles falam: não é nem capião, é campeão, porque já tem mais de 1000 anos. Então os dois, de acordo com o direito, têm razão. O judeu diz que é dele, é mesmo, está na Bíblia. Mas eles foram embora. Os palestinos ocuparam, e uso capião é direito legal. Resultado: o direito não consegue resolver isso. Por quê? Porque os dois lados têm. Então o que tem que resolver aí, gente? É a solução da igreja, é o amor, é a caridade, é perder para ganhar. Não tem outra saída. Agora, como eles não aceitam essa via de negociação, o que acontece? Ficam brigando o tempo todo. Um jogando foguete na cabeça do outro. Até quando vai isso? Só Deus sabe.
Muito bem. Aí a pergunta da Sônia. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Meu marido me questionou sobre a transfiguração de Jesus. Como Elias e Moisés apareceram. Ele querendo me confundir com relação ao espiritismo. Como posso explicar isso para ele? Bom, veja bem. O fato de aparecer Elias e Moisés na transfiguração não tem problema nenhum. Onde é que Elias e Moisés estavam? Ambos já tinham morrido. As almas deles estavam no chamado Sheol, Hades, mansão dos mortos, aguardando a descida do Cristo lá. Deus pode permitir que uma alma apareça e que a gente possa visualizar essa alma. Muitos santos tiveram visões de almas do purgatório, mas viram. Ou seja, a alma assume diante de nós uma certa forma para que a gente possa ver. Então, não há problema nenhum, a igreja não vê problema de aparecer Elias e Moisés. Aí alguns dizem assim, não, mas então, então, houve a reencarnação, porque está escrito lá que Elias vai voltar, lá no livro de Malaquias, né, no Antigo Testamento, está escrito lá que antes do Messias chegar, né, o Elias vai voltar, né? Só que Jesus explica que Elias já voltou na pessoa de João Batista, era figurativo. Outra coisa, se tivesse havido a reencarnação, se João Batista fosse de fato reencarnação de Elias, quem é que tinha que aparecer na transfiguração? Era João Batista, certo? Se João fosse a reencarnação de Elias, não tinha que aparecer mais o Elias, acabou Elias, se ele reencarnou em João, tinha que aparecer João Batista, e João Batista tinha morrido. E, no entanto, não aparece João Batista, aparece o Elias, o que prova que João Batista não tem nada a ver com Elias em termos de reencarnação. Essa é a explicação. Muito bem. Cecília Tegon, de Valparaíso, São Paulo, sócia pelo boleto bancário. Comprei uma pulseira bioquântica com minerais e agora estou na dúvida se é somente uma pulseira ou se tem algo de esotérico. Qual a sua opinião? Ô Cecília, eu não sei se tem algo esotérico, eu só sei que essa pulseira quântica, está muito documentado aí em vários lugares, não tem uma garantia de realmente de cura medicinal. Não tem a Anvisa, que é o órgão do governo, que estabelece exatamente se um produto tem poder de cura ou não, caso de medicamentos, essa pulseira não tem uma aprovação da Anvisa. Então, se é alguma coisa esotérica, não sei, aí eu não sei, precisaria fazer uma pesquisa, nem vou dizer. Não é o campo da igreja. A igreja não entra nessa coisa de medicina. A igreja deixa para a medicina, para o Conselho Federal de Medicina se pronunciar, a Anvisa se pronunciar, entendeu? Agora, humanamente falando, a gente precisa tomar cuidado, porque de repente pode estar acreditando que vai obter uma cura com determinada doença e de repente não acontece. Então, quem deve resolver isso é a medicina, são os médicos. Qual é o problema que você tem que você quer usar? Ah, meu problema é de, não sei, artrose. Então, lá pergunta para o médico de artrose se essa pulseira funciona ou não. Não é o padre que vai dizer, não é o bispo que vai dizer, não é a igreja que vai dizer, é o médico, a medicina que vai, entendeu? E assim, toda a medicina é alternativa. Ah, eu posso tomar chá de não sei o quê? Pergunte para o médico. A igreja não sabe, a igreja não pesquisa sobre essas coisas. Entende? Então, e o povo pergunta, mas aí cada especialidade é que tem que responder. Geraldo Rodrigues. As almas que estão no céu intercedem pelas almas do purgatório? Intercede, Geraldo, não tenha dúvida. O catecismo da igreja aqui, quando fala da comunhão dos santos, o catecismo da igreja diz uma coisa muito bonita aqui, a partir do parágrafo 900 e pouco, é a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a igreja que existe em 3 dimensões: a igreja do céu, a igreja da terra e a igreja do purgatório. A igreja triunfante, militante e padecente. Há um intercâmbio de graças nessa igreja. Nós rezamos pelas almas do purgatório, o céu reza pelas almas do purgatório, as almas do purgatório rezam por nós. Há um intercâmbio, porque é o Espírito Santo mesmo que coloca tudo, ok? É bem claro aqui no catecismo, por exemplo, que as almas do purgatório rezam por nós.
Eu posso dar até o parágrafo, eu tenho anotado aqui até o parágrafo que fala sobre isso, olha. 958. Olha aqui o que diz. É bonito isso daqui. Diz assim, olha, 958. A gente reza por elas, né? Porque as almas do purgatório não podem fazer mais nada pela santificação delas. Porque o tempo com a morte termina o tempo da gente conquistar mérito diante de Deus. Então, quem que ajuda as almas do purgatório? A igreja militante que está aqui na terra e a igreja triunfante que está no céu é que socorre as almas do purgatório. Por isso, todas as missas, a igreja reza pelas almas do purgatório. Todas as missas. E a igreja estimula as indulgências, não é? E tudo mais. Olha aqui, 1958, falando da comunhão com os falecidos, né? Aí diz assim, nossa oração por eles, eles quem? As almas do purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Ou seja, quando você reza pelas almas do purgatório, a oração delas por nós são mais eficazes ainda. Confere aí, parágrafo 958 do Catecismo. Isso aqui é a doutrina oficial da igreja, aprovada pelo Papa João Paulo II e os bispos do mundo inteiro com ele. Está aí. É bonito a gente saber isso, né? Que as almas, mesmo na sua purificação, elas rezam por nós. É por isso que eu me lembro, minha mãe acendia uma velhinha para as almas do purgatório. Ó, mãe, vou fazer uma prova difícil. Vai lá, eu vou acender uma velhinha para as almas do purgatório. Agora eu entendo porque minha mãe fazia isso. Porque as almas do purgatório, já o povo antigo já acreditava nisso. E está aqui, a documentação bem clara. Muito bem. Por isso que é bom ir ao cemitério rezar pelos mortos, gente. Desde que a minha esposa morreu, faz 5 anos, toda segunda-feira eu vou lá no cemitério rezar pela alma dela, põe uma florzinha lá no túmulo dela, porque ela sei que ela está rezando por nós lá no céu, né? E eu digo, não esqueça de mim, você foi, mas eu estou aqui carregando a cruz ainda, né? Reza por nós aí. Muito bem. Caio Roberto Alves, 7 Lagoas, Minas Gerais, via telefone, diz que não é sócio contribuinte da Canção Nova. Caio, faz uma forcinha aí. Saudar Satanás é pecado? É claro que é. O Papa Francisco fala assim, não discuta com Satanás. O que o Papa Francisco fala? O Papa Francisco fala muito de Satanás, né? Interessante, como toda hora o Papa Francisco fala, cuidado com Satanás. O que é discutir com Satanás? Discutir com Satanás é você ter um problema, ao invés de você ficar olhando para Jesus, você ficar pedindo, você fica olhando para o problema. É que nem São Pedro, quando Jesus chamou ele para, né? Jesus andando sobre as águas, e Pedro duvidou, achou que era um fantasma. Se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor. Venha, Pedro. E o que aconteceu? Pedro, ao invés de olhar para Jesus e confiar na palavra de Jesus, Pedro ficou olhando para o vento e para o barulho do mar. Aí ficou com medo. Aí, afundou. Jesus teve que correr e segurar ele. É isso. Ao invés de ficar olhando para Jesus, confiar, fica olhando para o perigo. Para as circunstâncias que estão perturbando a gente. É onde Satanás age. Então o Papa fala, não discuta com Satanás. Quer dizer, muito menos você saudar. Não, tem que saudar os anjos, os santos. São Bernardo, sempre que via a imagem de Nossa Senhora, dizia, salve Maria. Um dia disse que a imagem foi para ele, salve Bernardo. Nossa Senhora respondeu, ele, salve Bernardo. Vamos saudar os anjos, saudar os santos, saudar a Virgem Maria. Guilherme Silva, é permitido um cristão receber oração de um rezadeiro? Quando uma pessoa tem o dom da cura, o que devemos fazer? Veja bem, vamos explicar. O que é esse rezadeiro? Se for os tais benzedeiros, tal, não pode. Quem tem que benzer uma pessoa, um objeto, uma casa, é o padre, o diácono ou o bispo. Ou seja, quem recebeu o sacramento da ordem. Ele recebeu esse munus sagrado de abençoar. Ok? Então, bênção. Agora, rezar pelas pessoas, qualquer um de nós pode rezar. O Catecismo da Igreja fala, tem pessoas que recebem de Deus o dom da cura, está escrito aqui. Embora Deus às vezes não cure todas as coisas, porque no desígnio dele não é bom,
O catecismo cita, por exemplo, aquela passagem de São Paulo, um espinho na minha carne. Pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse, o Senhor disse, não. Para o perigo da vaidade, para você não ficar vaidoso, porque ele teve a visão do terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Jesus falou, não vou tirar. Agora tem uma coisa, basta-te a minha graça. Eu vou te dar a minha graça. Então, quando Deus não cura, ele sabe por quê. É porque às vezes aquela doença está impedindo a gente de cair num pecado. São Paulo falou, para que eu não caia no pecado da vaidade. Eu pedi 3 vezes para ele tirar o espinho da carne. Ele não tirou. E disse, não, basta-te a minha graça. Mas o catecismo diz que tem pessoas que têm o dom da cura. Eu conheci Dona Laura aqui em Lorena, já morreu faz tempo. Quantas pessoas eu vi Dona Laura rezar pelas pessoas, as pessoas ficarem curadas. Uma delas foi o Mequinho, que era campeão brasileiro, chegou a ser campeão mundial de xadrez. Tinha um problema de degeneração muscular. Dona Laura, e uma mulher simplíssima, mulher de roça. Dona Laura mal sabia escrever, mas a mulher tinha o dom da cura. Ela tinha um grupo de oração na casa dela, depois foi para a igreja do Rosário, lá em Lorena, e ali quantas curas eu vi. Gente ser curada ali, vinha gente do Brasil inteiro. Então, acontece sim, não é? Mas a pergunta aqui da pessoa, né? Esse tipo de oração, tudo bem, agora, esses benzedeiras, tal, aí cuidado, né? Se for uma oração sem nenhuma conotação esotérica, tudo bem. Ana Abigail da Silva, de Mogi das Cruzes, São Paulo, sócia pelo débito automático. Eu gosto que a produção marque aqui para mim, para vocês verem quantas pessoas realmente fazem contato com a coisa. E gente que não é sócio, a gente responde do mesmo jeito. Não tem discriminação, não. Uma pessoa que morreu e foi para o purgatório, ainda existe a possibilidade dela ir para o inferno? Não. O purgatório só tem uma porta de saída para o céu. Ninguém do purgatório, porque quem vai para o inferno já vai logo após a morte, no juízo particular. No juízo particular, a pessoa ou vai para o céu ou para o purgatório completar a purificação, ou se ela rejeitou Deus radicalmente, não se abriu a misericórdia de Deus, ela pode ir realmente para o inferno. É o que está bem claro aqui no catecismo da igreja. Ok? Muito bem. Então, do purgatório é para o céu. Quando uma pessoa... ela pergunta aqui o seguinte, onde encontro isso para ler? Eu quero mostrar aqui um livro inteiro que eu escrevi sobre o purgatório. Exatamente que a pessoa tem muita dúvida, o que a igreja ensina. É o subtítulo, está aqui. Aqui eu coloco o que os santos ensinam. Por exemplo, São Francisco de Sales, aliás, hoje é dia dele, né? São Francisco de Sales tem uma página maravilhosa aqui sobre o purgatório, que quase que dá vontade de a gente ir para o purgatório. Porque ele coloca aqui, essa página dele está eu tirei de um livro, né, maravilhoso, do Dom Ascânio Brandão, O Breviário da Confiança, né? Ensinamento dos santos sobre o purgatório. Aqui tem o que Santa Faustina fala, o que Santa Teresa d'Ávila falou, o que São João da Cruz falou do purgatório, vários santos falaram. Olha que interessante o que São Francisco de Sales fala. Eu vou ler rapidamente algumas coisas. As almas ali vivem uma contínua união com Deus. É um santo doutor da igreja falando, cuja festa é hoje. Elas estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhe fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Estão entendendo? Não é Deus que prende a alma no purgatório, é a alma que fica no purgatório. Por quê? Porque ela sente que ela está manchada. Ela não pode ir para Deus ainda, porque Deus é santo, santo, santo. Então ela fala, não, prefiro ficar aqui me purificando, embora seja uma pena. 3, purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. 4, querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele.
5, são invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição, não pode pecar mais no purgatório. 6, amam mais a Deus do que a si próprias, com o amor simples, puro e desinteressado, são consoladas pelos anjos. Olha, perguntaram, né, se o céu reza pelas almas? Olha aqui, são consoladas pelos anjos, estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável, estão certas, vou para o céu. Depois ele fala aqui, 9, as suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é grande a dor que sofrem, é a dor da saudade de Deus, né? Os santos dizem que a grande dor no purgatório é a saudade de Deus. A alma é apaixonada por Deus, mas não pode ir para Deus ainda, né? Então essa é a grande dor, é o fogo que queima. Depois, 11, o purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. O fogo do purgatório é simbólico. Vocês sabem que o fogo não pega, não queima espírito, a alma é espírito. Fogo queima papel, né? Madeira. A alma é espiritual. Esse nosso fogo, então é uma imagem. O fogo do purgatório é uma imagem. De quê? De purificação, também de dor, né? A dor do arrependimento, etc. Eu quis dizer que hoje é dia de São Francisco de Sales, então a gente faz uma grande homenagem a ele. Aliás, ele é protetor dos escritores, né? Como já escreveu alguns livrinhos, ele é também nosso protetor. Bom, vamos continuar aqui. Está aqui. Ana Abigail. Rosana, via Facebook. É pecado fazer o sinal da cruz deitada? Não, Rosana. Fazendo bem feito, pode fazer sentado, pode fazer de pé, pode fazer deitado. Agora, deitado é perigo que a gente dá sono, né? A gente dorme, né? Se for fazer o sinal da cruz só, pode. Agora, não pode depois rezar, porque você vai dormir no meio da oração. É melhor rezar sentado ou de pé. Na verdade, gente, sabe, eu fiz uma promessa para Deus de rezar o texto todo dia. Às vezes eu estou morto de cansado. Se eu sentar ou se eu deitar, eu não rezo o texto. Então eu fico andando dentro de casa. Molho o rosto, tomo água, às vezes tomo um traguinho de vinho assim, para acordar. Agora, se deitar, se sentar, já era. A gente sabe, a carne é fraca, né? O corpo pesa, né? A gente, sabe, a gente tem que se vigiar, né? Vigiar e orar, Jesus ensinou. Leandro Sanches, São Bernardo do Campo, sobre as relíquias dos santos, podemos venerá-las? Onde podemos colocá-las em um altar? Olha, já levantou a plaquinha aí do intervalo? Eu vou só mostrar um livro que responde tudo isso. A intercessão e o culto dos santos. Aqui eu coloco um capítulo sobre as imagens e um capítulo sobre relíquias. O que são? A pessoa está perguntando sobre relíquia. Então tem a relíquia de 1º grau, 2º grau, 3º grau. O que é a relíquia de 1º grau? É um pedaço do corpo do santo, um pedaço do osso, um pedaço da tíbia, não sei o quê, né? A gente encontra, às vezes tem corpos inteiros, incorruptos, né? É uma relíquia de 1º grau. A relíquia de 2º grau pode ser um objeto que a pessoa usava, ou um pedacinho da roupa, né? Um tecido, um paninho. Então tem essas relíquias. Então a igreja tem normas para usar essas relíquias. Não pode ser vendidas, não pode ser comercializadas, né? Não pode ser profanadas, ok? Então nesse livro sobre a intercessão e o culto dos santos, eu explico também essa questão de relíquias. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. O primeiro não é o único, né? E depois do intervalo a gente vai responder as perguntas que vão aparecer ali, que vieram por e-mail. E a primeira pergunta e a segunda, quem vai responder é D. Henrique Soares, bispo lá de Palmares, em Pernambuco, um bispo muito ativo na internet e tudo mais, que tem participado agora do nosso programa, respondendo aí 2 perguntas, ok? Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o programa. Vocês viram, acho que não deu 3 minutos, né? Porque não tem comercial, não tem propaganda, por isso que o tempo todo é quase que usado mesmo para a evangelização. Por isso a Canção Nova pede a sua ajuda. Porque toda a televisão, normalmente secular, vive do quê? De propagandas.
cada programa tem os patrocinadores que pagam. Então, as televisões gastam 10, 20 vezes mais do que a Canção Nova gasta, porque tem, né? Mas a Canção Nova, de acordo com a inspiração do Padre Jonas, há mais de 30 anos, é uma televisão que é mantida pelo povo católico. Então, por isso, a gente pede. Inclusive, eu quero lembrar aqui uma coisa importante. Se você quiser fazer a sua contribuição, entre no site do Clube da Evangelização, que é clube.cancionnova.com. Ali tem todas as contas bancárias da Canção Nova. Você pode fazer seu depósito. Aí você manda seu depósito para a Canção Nova, para as pessoas registrarem aqui a sua contribuição. Ok? E que Deus te abençoe. Tá? Bem, eu quero aqui dizer o nome da cidade de vocês que eu prometi. Pelo menos o nome da cidade eu quero dizer. Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Isso, pode levantar a mão, quem for da cidade. Feira de Santana, na Bahia. Cachoeira Paulista, São Paulo. Salvador, Bahia. Imbituba, Santa Catarina. Patinga, Minas Gerais. Laguna, Santa Catarina. Carnaíba, Paraíba. Pernambuco. Não, Campo Limpo, São Paulo. Iperó, São Paulo. Boituva, São Paulo. Olinda, Pernambuco. Indaiatuba, São Paulo. Salto, São Paulo. São José dos Campos, São Paulo. Boa Vista, Roraima. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Governador Valadares, Minas Gerais. E Volta Redonda, né? E temos a alegria de ter aqui o Padre Ramon, da Diocese de São Carlos. Muito bem. E o irmão redentorista que está aí também conosco. Outra coisa que eu quero avisar: para você assistir qualquer programa da Canção Nova que já passou, você pode assistir gratuitamente pela internet. Se você entrar no youtube.play Canção Nova, você assiste qualquer programa da Canção Nova que já foi, de graça. Não é um aplicativo que você tem que pagar, nada disso. É só colocar lá youtube.play Canção Nova e vai aparecer toda a grade de programa e você pode assistir gratuitamente. Peço um minuto a mais de atenção antes de responder essa pergunta. Eu quero mostrar alguns livros. Por exemplo, eu estou escrevendo uma coleção de livretos, né, que chama-se Formação Católica, respondendo perguntas assim bem objetivas, né? Perguntaram sobre relíquias. Então tem um livrinho que eu escrevi sobre relíquias. Por que venerar as santas relíquias? Tá? Depois, por que os católicos veneram imagens? É um outro livrinho para explicar essas coisas. Tá? Como ler e entender a Bíblia? Muita gente tem dificuldade, né? Como perseverar na vida espiritual? A coisa mais difícil da vida espiritual é a perseverança, né? Você rezar sempre, frequentar o sacramento sempre, a perseverança. Então, é uma coleção, eu chamei de formação católica. Tá? Bom, estamos aí chegando perto já de Carnaval, Quaresma, logo em seguida. Então, é um tempo de meditação, de reflexão. Queria mostrar aqui 3 livros que nos ajudam. O Combate Espiritual. Esse livro, do monge Lorenzo Scupoli, era livro de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da igreja, cuja festa é hoje. A lembrança litúrgica é hoje. Esse livro é livro de cabeceira de um doutor da igreja, você imagina. O Padre Paulo gosta muito de recomendar esse livro. Um outro que nos ajuda muito, a prática da humildade. A humildade é a principal virtude cristã. O mundo se perdeu por causa da soberba e foi salvo por causa da humildade de Jesus e da Virgem Maria. Quem não for humilde não vai para o céu. Jesus disse: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Esse livro é de um Papa, Leão XIII, que escreveu. Então ajuda. E um livro que eu gosto muito, 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 O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo. É um padre que já morreu há muito tempo, Padre Callens, né? E ele nos ensina como a gente ser a imagem de Cristo. Lá na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, está escrito assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O que Deus quer de cada um de nós? Que a gente tenha o rosto de Cristo. Não o rosto físico, tenha a imitação de Cristo. Não é? Esse padre aqui ajuda. Como é que eu posso ser um outro Cristo? Alter Christus. Muito, muito, esse livro é maravilhoso.
né? Eu só mostro esses livros que me fizeram muito bem. E outra coisa que eu tenho trabalhado agora são alguns livros de santos, porque a vida dos santos nos ajuda na evangelização. Então, eu já escrevi a vida de São Bento, o pai da Europa, que é fantástico, né? Santo Antônio, né? Já escrevi também São Felipe Neri, vai ser publicado. Já escrevi São José de Anchieta, que serão publicados também. Porque a vida dos santos são modelos de santidade, que a gente pode, através dos seus exemplos, a gente também ir adquirindo essa imagem de Cristo. Muito bem, vamos ver aí as duas perguntas respondidas por Dom Henrique Soares, que publicou esse livro, Escatologia, o Fim do Mundo, né? Muito bem, só está aí então a pergunta. A primeira delas é a seguinte, olha, Dom Henrique vai responder para nós. Ele grava essas perguntas lá em Pernambuco, em Palmares, e manda para nós. No papel? Então, está aqui. A primeira pergunta é a seguinte: na oração do credo, do creio, o que significa a parte que diz, desceu à mansão dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Vamos ouvir. É o mesmo que desceu ao Sheol, ou desceu aos infernos, não ao inferno. Inferno é onde estão os condenados para sempre. Aos infernos. Então, tem três denominações: mansão dos mortos, Sheol, infernos ou Hades. Hades seria a tradução grega do Sheol hebraico. O que é isso? O estado dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Quem morria não era destruído, mas também não entrava na plenitude da glória. É o caso naquela parábola de Lázaro e do rico Epulão. Veja, os dois morrem, os dois ficam, não estão destruídos, têm consciência. O rico Epulão reza, Pai Abraão, veja, mas não está na glória do céu. Na glória do céu só depois da morte e ressurreição de Cristo. Só depois da Páscoa de Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é esse estado. Quando se diz desceu à mansão dos mortos, quer dizer que Cristo não só morreu naquele momentinho, naquela sexta-feira, 7 de abril, às 3 da tarde. Não, ele entrou na morte. Ele entrou na situação de morte. O corpo virou cadáver no túmulo e a alma humana de Jesus, Jesus tem uma alma humana, ficou com as almas de todos os mortos antes da ressurreição do Senhor. Então é isso, nosso Senhor se fez solidário. E a sua outra pergunta, São Paulo diz na carta aos Efésios, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele na ressurreição entrou no Pai, ressuscitou. Sentar-se à direita de é estar na mesma autoridade de, é participar do poder de. Deus não tem direita nem esquerda, Jesus não está sentado nem em pé. No céu não tem essas concepções, mas é uma linguagem figurada. O Senhor não só ressuscitou, não só está glorioso, mas recebeu, aqui vem a ascensão, toda a autoridade no céu e na terra. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é juiz de tudo. Não era sempre? Não. Porque aqui é o Senhor na sua humanidade, é o homem Jesus, é o Filho de Deus feito homem. O homem Jesus, o Filho de Deus na sua humanidade, agora é Senhor de todas as coisas e toda a humanidade, toda a história, toda a criação, um dia estarão diante dele e nele serão julgados. É isso. Muito bem. Eu quero só ainda colocar uma coisinha que o Catecismo coloca aqui sobre a mansão dos mortos, que é muito interessante, que diz assim, que o Cristo não desceu à mansão dos mortos, né, para levar todas as almas para o céu, não, para levar as almas dos justos. Isso quer dizer que o Cristo desceu à mansão dos mortos, todos que tinham morrido antes de Cristo, as almas estavam esperando isso, mas nem todos ganharam o céu, só os justos. O Catecismo fala bem claro aqui, né? É o parágrafo 633, né? Diz assim, Jesus não desceu aos infernos, que nele explicou, que não quer dizer o inferno dos condenados, inferno é o Hades, é a mansão dos mortos, né? Para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno,
da condenação eterna, mas para libertar os justos que o haviam procedido. Muito bem. A segunda pergunta é a seguinte: Deus é o criador de todos os demônios? Vamos ouvir Dom Henrique. Ok? Algum problema? É? Bom, vamos deixar, ver se a hora que acertar, a gente chama de novo, tá? É algum problema de transmissão. Vamos continuar com as perguntas, então, e depois, se houver condição técnica, a gente coloca essa resposta dele no ar. Vai aparecer aqui no plasma, no papel. Terceira pergunta. Aí eu vou responder. Estamos rezando o texto na praça. Mas o nosso vigário disse que em praça pública não é lugar de se rezar. Existe algum lugar proibido de rezar o rosário? Veja, não é proibido rezar o rosário em praça pública. Não é proibido. A igreja pode fazer as manifestações da fé, até as procissões, né? Sabe, não estando perturbando a ordem pública, né? Pode se rezar sim, ok? Não há proibição de rezar o texto em praça pública. Outra pergunta: se eu não der a oferta na Santa Missa, eu posso comungar sem receio de estar pecando? Claro que pode. Agora, a igreja obriga, pelo mandamento da igreja, a gente a dar o nosso dízimo, né? E o Código de Direito Canônico, bem como o Catecismo da igreja, não obriga que o dízimo seja 10%. Agora, isso deixa bem claro. É só ver no Catecismo, quando fala dos mandamentos da igreja. No 5º mandamento da igreja, fala claro: os fiéis são obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, de acordo com as suas possibilidades. Não amarra 10%. Porque se a pessoa quiser dar mais de 10%, dá. Se não pode dar mais, dê um pouco menos. Mas o importante é que ajude. Agora, na missa, o fato de você não ajudar, não quer dizer que você não possa comungar, de jeito nenhum, né? Você pode dar seu dízimo. Normalmente eu não dou na missa. Por quê? Porque eu pago o dízimo. Então, você não precisa dar na missa. Jesuíno Andrade, de Salvador, na Bahia. Quem é o Teófilo, a quem o evangelista São Lucas envia o texto do seu evangelho e também o texto dos Atos dos Apóstolos? Sabe, antigamente, vocês sabem, era muito difícil escrever. Não tinha imprensa, não se fazia livros. Como é que se escrevia antigamente? Escrevia em papiro, que vinha lá do Egito. Em Israel não tinha. Ou então escrevia em pele de carneiro. Os judeus usavam muito o pergaminho, que era pele de carneiro. Já pensaram em escrever em pele de carneiro? Que coisa difícil. Matar o carneiro, curtir aquele couro para usar como papel. E quem escrevia eram os escribas. Eles usavam uma pena de ganso molhada em tinta. Era uma coisa dificílima. Então, quando alguém escrevesse uma obra importante, ele pedia a alguém que fosse meio como que o padrinho dessa obra, cuidasse dessa obra, e ele depois multiplicasse essa obra. Então, isso era muito comum. Então, São Lucas escreveu para o Teófilo. Devia ser algum amigo que tivesse talvez dinheiro, condição financeira de fazer outros manuscritos. Então, o Lucas entregou a ele a obra. É como assim um patrocinador, alguém que vai cuidar da obra. Agora, quem é esse Teófilo? A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teos, Deus. Filos, amigo, né? Amigo de Deus. Alguém que era cristão, que Lucas pediu a ajuda dele. É isso. Não quer ser identificada a pessoa. Muitas pessoas da igreja, quando fazem uma citação bíblica, não usam vírgula, usam 2 pontos, ou pontos separando um capítulo e versículo. A gente colocou para usar só a vírgula e outras formas vêm de onde? Os irmãos protestantes é que usam 2 pontos. A citação, nós colocamos João 5,21, quer dizer, João capítulo 5, versículo. Os protestantes põem João 5, 2 pontos, 21. É o jeito deles.
fazer a referência. Nós católicos usamos a Bíblia, usamos a vírgula. É isso, não tem nada mais. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Adão e Eva foram criados depois da extinção dos dinossauros? É difícil de dizer. Os dinossauros existem há mais de 2 milhões de anos. A paleontologia provou isso. E também a arqueologia provou que os dinossauros, eles foram extintos porque caiu um meteorito muito grande aqui na Terra, na região do México, e houve uma mudança climática tão grande que os dinossauros, coisas eram muito grandes, e por razões ambientais eles não sobreviveram, morreram todos. Deus sabe por quê, né? Ave Maria, se passasse um dinossauro por aqui hoje aí, né? Com aquele pezinho. Não, eu vi no museu em Boston a figura de um dinossauro em tamanho natural. Só a pata dele era desse tamanho. Também dessa mesa, a pata do bicho. Ele tinha um negócio de 5, 6 metros, 10 metros de altura. Quer dizer, Deus, quando permite essas coisas, Ele sabe também por quê. Antigamente tinha dinossauro porque tinha muito pouca gente. Então o dinossauro andava. Agora vocês já pensaram um dinossauro andando lá em São Paulo? Ave Maria, querendo pegar o metrô, não tem quanto. Então, os dinossauros acabaram. Tem gente que pergunta, os dinossauros existiram? Existiram, não tem dúvida. Agora, se o homem existiu antes dele ou não, a gente não sabe. Por quê? A ciência não chegou ainda no primeiro homem. A genética está chegando, entendeu? Então, os dinossauros já vinham 2 milhões de anos atrás. Será que o homem começou a existir há 500 mil anos só? Há 1 milhão de anos só? Então, não sabemos. Mas isso não tem problema nenhum. Não afeta nada a nossa fé. É um plano de Deus que Ele faz acontecer na hora que Ele quer. Sônia Fortes, de São Paulo. O que significa Geena? Na passagem de Marcos, a palavra Geena era o seguinte: em Jerusalém, a cidade de Jerusalém tem um vale chamado Vale do Cedron, que é um rio, e tem aqui o Monte das Oliveiras, onde Jesus viveu a agonia dele. Nesse vale, que é o Vale do Cedron, tinha um lugar lá onde o povo queimava o lixo. Então, o ano inteiro ali tinha fogo, porque todo mundo tinha depósito de lixo comum. Então, todo o lixo era jogado ali e sempre estava queimando. Então, quando Jesus diz a Geena, ele se refere àquele lugar, o fogo que não se apaga nunca. Aí ele fala do inferno. Então, Jesus usou a imagem desse lugar em Jerusalém, de um fogo que nunca se acabava, porque sempre tinha gente jogando lixo ali, certo? Para mostrar a figura do inferno, que ele quer dizer, o inferno é permanente. Não quer ser identificado. A masturbação é um pecado grave que tira a comunhão com Deus de modo a não ser possível comungar. Veja, o catecismo da igreja fala que a masturbação é um pecado grave, tá? Mas também, eu vou dizer o parágrafo aqui, porque aí a pessoa pode conferir com calma depois. Parágrafo 2352, eu gosto de ler porque é uma coisa assim um pouco delicada, né? 2352 diz assim, ó. Não é 2352, não, peraí. Alguma coisa aqui está errada. Não, eu peguei errado, 2352, está aqui. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo, prazer sexual, na linha de uma tradição constante, tanto do magistério da igreja, como do senso moral dos fiéis, afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Quando a igreja usa essa palavra gravemente desordenado, é pecado grave. Agora, o catecismo também ele coloca aqui, há casos em que a culpa fica diminuída. Então ele coloca aqui o seguinte: para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva. Às vezes um jovem, uma criança,
imatura, não sabe nem às vezes o que está fazendo. Imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos. Gente, tem jovem que fica viciado na masturbação, como fica viciado em cigarro, em droga. Aí pode ser que a culpa dele fique diminuída. Terceiro, ele coloca aqui, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que diminuem ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpa moral. Então, vocês sabem, todo pecado, gente, tem as chamadas agravantes e atenuantes. Por exemplo, é pecado roubar? É diferente você roubar uma canetinha dessa, você roubar R$100 de uma pessoa, tá certo? Você roubar um livro de alguém e você roubar aí R$1 milhão, a gente vê a corrupção correndo por aí. Então, o pecado é o mesmo, mas ele tem agravantes e atenuantes. Então, todos os pecados são assim. A masturbação também é pecado? Mas tem que analisar o lado pastoral, as condições em que isso acontece. Tá certo? Muito bem, eu vou chamar aqui o Padre Ramon, que o nosso programa já está no finalzinho. Padre, muito prazer recebê-lo aqui. Beleza, um padre novo. Contigo. Quantos anos já de padre? 2 anos e 6 meses. Não está arrependido? Não, de jeito nenhum. Muito feliz, muito realizado. Eu gosto de provocar os padres. O padre, você é de onde? Da Diocese de São Carlos, trabalho em Jaú. Nasceu aonde? Eu sou mineiro. Mineiro, olha aí. aí. Poços de Caldas, mineiro sul é uma de Minas. fonte de graça. Né? Com certeza. Ô padre, e aí, seu recado para esse povo todo aí, a sua bênção? Todos os que estão aqui, né? Ricas aí a sua sabedoria, as suas palavras, não é? E que cada um de nós, né? E aqueles também que estão nos ouvindo aí pela TV Canção Nova, pela internet, né? Possa aí perseverar na doutrina, né? No conhecimento da fé católica, essa fé tão bonita e que precisa ser cada vez mais conhecida, né? E aprofundada. Ô padre, pode fazer uma pergunta? Sim. Por que o senhor não foi ser médico, engenheiro, dentista, jogador de futebol, com esse rosto bonito aí? Por quê? Por que vai ser padre? Muito obrigado. Então, pelo chamado, não é? Quando Deus chama, fica complicado, né? E como é que foi seu chamado? Aquele... Deus bateu lá na porta? Não, se fosse assim... Ramon, eis-me aqui, Senhor. Sim. Igual lá do Samuel? Se fosse daquele jeito, né? Acho que seria mais... mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil. Mas o Senhor que vai falando, né, interiormente, né? Através da vida de oração, no dia a dia, né? O Senhor vai mostrando e nos conduzindo, né? E a gente tenta desviar. Muitas vezes eu tentei desviar. Não, acho que é mais fácil não ser padre. E seria mais fácil mesmo, né? Mas o Senhor foi o padre, chamando... Essa festaiada que tem por aí hoje, mulherada, né? É difícil, né? É difícil, com certeza. Vocês estão rindo, mas é verdade. Que entenderam. É verdade, é um desafio. Padre, é sua bênção para o nosso povo. Com certeza. E vale a pena doar a nossa vida para Deus. Vale né? O Senhor tem sido mesmo a gente que é leigo, né? Sim, com certeza. O ano do laicato, né? Que o Senhor possa conduzir aí o seu trabalho, a sua missão também. Esse ano tem que conversar isso daqui, né? O ano do laicato. O Papa Francisco colocou o ano dos leigos. Sim. Sal e luz na vida do mundo. Amém. Respondendo sempre sim ao chamado que Deus nos faz. O Senhor esteja convosco. Ele está. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Ramon. Eu que agradeço. Leva um abraço. Dom Carlos, né, bispo Dom Paulo César. Dom Paulo César. Lá de... Enviarei sim. Muito obrigado. E a vocês todos que vieram, um grande abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.